Graças a Deus, que maravilha, amém? Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Que maravilha poder estar aqui mais uma vez, reunidos como igreja, para louvá-lo e engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Coisa maravilhosa. Hoje nós estamos aqui com o número de pessoas reduzido, pessoas que se encontram hoje nas suas casas, atendendo a um pedido humano e também espiritual, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser obedientes às autoridades, amém? Por isso estamos aqui, para louvar e engrandecer o Senhor, e dar graças a Deus por aqueles que estão em casa, por aqueles que estão nos assistindo agora pelo Facebook. Um abraço, um beijo bem apertado, um abraço bem apertado ao coração de cada um, de todos que estão nos ouvindo nesta hora, o povo que está em graça, o povo que conhece essa graça, aqueles que não conhecem também, que está junto com quem conhece, ou por acaso ligou o seu computador, o seu celular e deu de frente com o Facebook e vai nos ouvir. Tem palavra de vida para você, tem palavra de ressurreição para você. Receba esta palavra no teu coração. Que maravilha! Deus, o nosso Pai, nos enviou para isso. Nós somos representantes dele nesta terra, para fazer o melhor e para trazer o melhor, para trazer boas notícias dos altos céus ao coração daqueles que estão nessa terra, aqueles que vivem nesta terra. Que maravilha! Eu quero fazer uma breve confissão para nós entrarmos nesta palavra de vida, palavra de alimento espiritual para o nosso corpo físico e espiritual. Deus bendito, Deus amado, Deus querido, Deus de misericórdia, Deus que nos arrancou de um lamaçal de entendimento iníquo, de entendimento imperfeito, aonde estávamos ali escravizados, não escravizados pelas nossas atitudes, mas pelo um conhecimento que era obscuro e fora daquilo que é real hoje na nossa vida. Por isso, Deus, eu te agradeço pela imensa oportunidade de poder estar livre e ter o conhecimento da liberdade e passar esta liberdade, ó Deus, para todos aqueles que se encontram presos ainda a um sistema de palavras que embola a cabeça de todo mundo e ninguém entende nada e parece coelhos correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer, esperando aquilo que o Senhor já nos deu. Tomamos posse, Senhor, desta graça maravilhosa, tomamos posse desta palavra que nos alimenta e que nos faz entender que só o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te agradeço de antemão, e que nesta palavra que será dada nesta manhã, vinda dos altos céus, possa penetrar ao coração dos eleitos e ali fazer deles livres de verdade, no teu santo nome. Diga graças a Deus, amém? As suas palmas louve ao Senhor bem forte. Santo, que maravilha, glórias ao Senhor, amém? Então vamos à palavra de hoje. O título dessa mensagem, essa palavra em graça deste alimento, se chama Salvos pela Fé, Independente de Obras. Que maravilha! Eu vou repetir: salvos pela fé, independente de obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ler o 8 e o 9, é a nossa base deste alimento maravilhoso, é a base dessa ceia espiritual, aonde nós vamos nos alimentar desta palavra. Estaremos aqui comendo, esse pão, bebendo esse sangue que é o Espírito, e o alimento é a palavra de Deus para os nossos corações. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 conclui: não vem das obras,
para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu recebi porque eu fiz. Não, independente de obras. Que maravilha! E quando você pergunta, a maioria dos nossos irmãos espalhados pelo mundo, o que é a graça? Todos eles dizem, eu estou em graça. Não, mas eu estou na graça, pastor. Não, mas eu estou na graça, pastor. Mas eu estou na graça. Espera aí, se você está na graça, você tem que conhecer a liberdade gloriosa de Deus. Se você vive em campanhas, você já não está mais em graça. Se você vive em jejuns, se você vive nos montes, você já não está mais em graça. Porque a graça de Deus, como diz a palavra, é o que? Favor imerecido. Mas eu faço uma pergunta a todos que nos ouvem agora via Facebook. O favor imerecido de Deus, ou seja, a graça de Deus, é um favor imerecido ou um favor merecido? É isso que nós vamos falar aqui nesta manhã, aonde confirmamos que somos salvos pela fé, independente das obras. Favor imerecido. O que é um favor imerecido? Vamos falar primeiro do favor merecido. O que é um favor merecido? O favor merecido vem de algo que você faz para Deus, algo que você faz para o homem, algo que você faz para alguém. Então aquela pessoa tem uma dívida com você, então você fez e aquela pessoa tem que te pagar, porque você fez, então foi um dom merecido. Esse é um favor merecido. Assim vive os nossos irmãos, dizendo que estão em graça. E antes de eu começar a falar tudo isso, a gente cita nossos irmãos, porque nós também tivemos esse entendimento no passado. Não é para te diminuir, não é para te prejudicar, é para que você alcance conhecimento e viva uma vida plena, absoluta diante de Deus. Vive uma vida de bem-estar e não preocupado com o raio que está caindo, preocupado com o gafanhoto que diz que vai vir, que deixa ele vir, que eu já estou bem quente, que eu estou fervendo. Você não tem que estar com medo do corona, disso e aquilo outro, porque você tem um Deus na sua vida. Vamos respeitar e obedecer? Sim. Vamos respeitar e obedecer? Sim. Mas você tem um Deus na sua vida. Diga graças a Deus. Então, o favor merecido é aquilo que você faz para receber. Você é obrigado a receber, porque você fez. Olha o que nos diz. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 4, por favor. Livro de Romanos, capítulo 4, para nós termos uma visão completa e exata daquilo que estamos falando. Que maravilha! É desta forma que nós temos que estar com esse entendimento. Nós temos que estar com a nossa vida alicerçada e arraigada naquilo que vai nos dar a certeza de que nós não estamos caminhando por caminhos errados. Estamos caminhando por caminhos certos, caminhos de Deus, caminhos de paz. Romanos capítulo 4, versículo 1 diz assim: que diremos, pois, ter alcançado o nosso pai Abraão, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha aí. Olha aí. Se Abraão tem que se gloriar de alguma coisa, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Ele não pode dizer, ele não pode chegar e dizer assim: eu fiz, por isso que eu recebi. Não. Se ele tem que se gloriar, ele vai se gloriar, mas não diante de Deus, porque diz aqui, ó, que diremos, pois, alcançado ao nosso irmão Abraão, segundo a carne? O que diremos? O nosso pai Abraão ter alcançado alguma coisa segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obra, se ele fez alguma obra para ser justificado, ele pode até se gloriar, mas não diante de Deus. Porque até a fé que Abraão teve para executar o mandamento lá no Moriá,
foi uma fé que foi imputada nele. Não foi a fé dele, foi a fé imputada nele. Diga graças a Deus. O versículo 3 diz: pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Ah, pastor, Abraão teve que crer. Não, ele só creu porque a fé foi imputada nele. Se a fé não fosse imputada nele, ele não ia crer. Então não é dele, é dom de Deus. Que maravilha! Até nisso. Ah, irmão, é a minha fé. Se não fosse a minha fé, que sua fé nada. A fé que Deus imputou em Abraão foi a fé sobrenatural. Uma fé que Deus deu a condição dele agir pela sua fé. Eu hoje acredito no Evangelho porque Deus me deu condição para crer no Evangelho. Então primeiro foi imputado a gasolina em mim, para depois eu ligar o carro e sair andando. É desse jeito. Amém? Versículo 3 ainda. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto foi imputado para a justiça. Não é que ele creu e a fé dele foi imputado para a justiça. A fé foi imputada nele para que houvesse a justiça. E lá fora se prega o contrário. Olha, Abraão creu, do jeito que Abraão creu, você vai crer. Não. Eu não tenho que seguir Abraão, eu tenho que seguir o Senhor. A fé que está em Abraão está em mim. Então eu posso agir como Abraão? Sim, mas porque a fé foi imputada em mim. Só que lá fora eles ensinam que a fé, através da fé de Abraão é que houve a imputação. Uma coisa é o que? Imputar é pôr, e amputar é tirar. Então foi posto em Abraão uma fé para ele hoje ter a salvação, para ele ter a fé, para ser justo diante de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Então, Abraão creu e isso foi imputado para a justiça. Sim, em Romanos 4:9, lê 9, Romanos 4:9, por favor. Em Romanos 4:9 diz que o crer de Abraão foi imputado. Vamos conferir Romanos 4:9, só para a gente ter uma base aqui, porque senão eles vão perguntar assim: ué, mas como é que o senhor prova isso? Como é que o senhor prova isso? Né? Romanos 4, versículo 9. Vamos confirmar. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os da circuncisão. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os da circuncisão, ou também sobre a incircuncisão? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. A fé foi imputada a Abraão. A fé não foi tirada de Abraão para ser imputado para a justiça. A fé foi imputada nele. Então hoje nós temos a fé imputada em nós. Diga graças a Deus. Que maravilha. Então, ele diz assim, ó, o versículo 4. Ora, Romanos capítulo 4, voltando para Romanos capítulo 4, né? Versículo 4. Ora, ao que trabalha, que maravilha, né? Ao que trabalha, ao que faz campanha, ao que toma ceia, ao que jejua, eu estou falando do favor merecido. Daqui a pouco eu vou falar do favor imerecido. Amém? Para deixar bem claro que nós estamos falando do favor merecido. O favor merecido é a graça que todos os evangélicos conhecem. É a fé da imposição, é a fé da condição, é a fé que você tem que fazer para Deus te pagar. Se você não fizer, Deus não te paga, ou você não tem comunhão com Deus, ou você não tem fidelidade, ou você é um ladrão, ou você está roubando, ou você é tudo. Então eu estou falando da fé que eu conheci há 25 anos atrás, e que hoje, graças a Deus, com a mente renovada e conhecendo realmente de verdade o favor imerecido, que é o dom de Deus,
então eu pude alcançar liberdade e viver em paz. Graças a Deus. Versículo 4 ainda diz assim, de Romanos 4: ora, ao que trabalha, ao que faz campanha, isso aí eu estou acrescentando, tá? Mas aí está ao que trabalha, sim? Ao que trabalha, ao que faz campanha, ao que toma ceia, ao que jejua, ao que vai ao monte, o salário, continuando aí ao que trabalha, não é considerado como favor. Não é considerado como favor imerecido. Você tem que fazer. Se você não fizer, Deus não te paga, Deus não te abençoa, Deus não te dá, Deus não te devolve, como ele diz assim, Deus está me devolvendo. Mas para Deus te devolver, você tem que fazer uma série de coisas. Você tem que jejuar, você tem que subir montes, você tem que ir para a vigília, você tem que botar o joelho no pó, você tem que chorar, você tem que chorumingar, você tem que falar, fazer de tudo para alcançar aquilo que na verdade você já tem, você já é dono. Mas por falta do conhecimento, o que acontece? O povo fica disperso. Então ele diz assim, ó, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Favor merecido. É considerado como dívida. Senhor, eu jejuei, agora eu quero minha esposa de volta. Senhor, eu dizimei, agora eu quero prosperidade, eu quero minha casa. Senhor, eu andei reto na tua presença, agora dá para o Senhor me dar aquele emprego tal? Senhor, eu fiz isso, eu jejuei, eu participei da ceia, agora eu tenho comunhão com o Senhor. Isso é favor merecido, não é favor imerecido. Favor imerecido se chama graça de Deus. Favor merecido se chama lei de Moisés. Diga graças a Deus, bem forte para ele. Santo! Maravilha! Então, isso é favor merecido. Eu tenho que fazer. Ah, irmão, então só quer dizer que na graça de Deus a gente não tem que fazer nada, no sentido qual Cristo nos libertou? Não. Agora, no sentido qual ainda está debaixo da lei de Moisés? Sim. Ah, mas o senhor não faz nada. Eu vou dizer para você que só tem uma coisa que a gente faz dentro da graça de Deus: é andar nas obras de antemão preparadas, que não é a obra para mim fazer para receber, é a obra que eu só dou, é a obra que eu dou, que eu sirvo, que eu faço, sem esperar nada em troca. São obras de antemão preparadas. Graças a Deus. É o amor, é a paixão, é a confraternidade, é a benignidade, é o servir, é o dar, é o se doar, é o se desprender. Nada de chegar e, Senhor, eu vou orar 30 dias para o Senhor me dar aquele emprego. Isso aí não é dom imerecido, isso aí é dom merecido, isso aí não é graça, isso é lei de Moisés. E nós já fomos libertos da lei há muito tempo. Há mais de 2000 anos fomos libertos da lei de Moisés. E isso aconteceu quando Cristo foi pendurado no madeiro e nos revestiu com sangue derramado. Hoje eu não preciso pedir para que Ele me cubra com sangue, porque isso já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Agora toma posse dessa fé, que aí você não vai ficar fazendo obra para ser merecedor de nada, porque tudo que Ele tinha que te dar, Ele já te deu. Diga graças a Deus. Então, continuando, assim acreditam os nossos irmãos evangélicos espalhados pelo mundo, mas a graça de Deus, ela nos abriu os olhos e nos fez entender esta maravilha. Graças a Deus. Aí diz assim, ó: porém, ao que não trabalha, olha só que maravilha, né? Romanos 4, nós saímos do 4, né? Saímos do 4, estamos no 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Esse povo somos nós. Diga graças a Deus. É a palavra de Deus que está dizendo:
Ao que não trabalha, porque aqui está falando sentido espiritual. Ao que não trabalha e porém crer, a nossa fé lhe é atribuída como justiça, como aconteceu com Abraão. A palavra ela dá continuidade. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, é obrigação. Porém, ao que não trabalha, é o que ele diz aqui, ó. Amém? Ora, ao que trabalha, né, o salário é considerado como favor, não é considerado como favor, e sim como que? Dívida. Sim, como uma dívida. Porém, diz aqui, ó, ao que não trabalha, versículo 5, Romanos 4, versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Diga graças a Deus. É isso, irmão. Viver pela fé não é viver naquilo que você tem que fazer uma campanha, dar o seu tudo, você tem que fazer isso. Não. Viver pela fé é acreditar naquilo que já foi feito por ti. Viver pela fé é viver dentro da fé imputada em ti, acreditando que aquela justiça que você quer que alcance, ela já foi te dada e você já está em justiça por causa da fé que foi acreditada em você. Não é isso que está dizendo aí o versículo 5? Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Graças a Deus. Amém? Isso é maravilhoso para todos que estão nos ouvindo neste momento. Essa palavra de graça, essa palavra que nos alimenta, que nos coloca forte, que faz entender que somos livres de tudo, livres para adorar, livres para servir, para andar, para falar, livres. Agora, com a sabedoria e a inteligência de saber o que é suportável, o que é para ser feito e o que é amável e aceito diante de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Agora, eu falei sobre a graça do dom imerecido e falei também do dom merecido, né? O dom merecido, você tem que fazer tudo. O dom imerecido, você tem que crer, receber e viver esta palavra. Diga graças a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Cristo é o nosso mediador. Sim, Cristo é o nosso mediador, mas entre Cristo e a graça de Deus, o dom imerecido, existe um outro mediador. Quem é esse mediador, pastor? A fé. Porque pela graça sois salvos, mediante Cristo, sim, mas mediante a fé. E essa fé prova tudo que nós acabamos de falar, que ela não vem de nós, é dom de Deus. Porque se fosse de nós, a gente ia ter que se gloriar, como nós acabamos de ler aqui agora. O versículo 9 de Efésios 2:8, o versículo 9 de Efésios 2:8, 9, diz assim, ó, nem de obras, para que ninguém se glorie. Nem de obras. Deus não quer nossas obras. Nesse sentido, não. Deus não quer nossas obras. Agora, eu posso fazer obra, pastor, estando na graça? Posso. Levar uma cesta básica ali, alimentar um necessitado, vestir o necessitado, ajudá-lo com bens financeiros, se possível. Eu posso fazer isso. Isso aí é uma obra de antemão preparada. Diga graças a Deus. Amém? Então, mediante a fé, nós chegamos aonde nós chegamos. A fé que já foi dita, a fé imputada em nós para alcançarmos de Deus o melhor. Diga graças a Deus. Gálatas 3, versículo 8. Gálatas 3, versículo 8. Coisa maravilhosa. Gálatas 3, versículo 8. Que maravilha. Diz assim, ó. Ih, pastor, agora o negócio vai ficar. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios pela fé,
anunciou primeiramente o evangelho a Abraão. Qual foi o evangelho que ele anunciou a Abraão? A graça e a fé. Tinha evangelho naquela época? Porque se o evangelho é boas novas, o evangelho é boas novas. Então o que ele pregou para Abraão? Abraão, você vai crer em mim. Abraão, eu vou colocar em você o meu espírito. Você vai fazer tudo segundo aquilo que eu lhe ordenar, através desse dispositivo fé que está dentro de você, que eu vou botar dentro de você. Isso se chama evangelho, que é a fé salvadora. Diga graças a Deus. Amém? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios pela fé, anunciou primeiramente o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações, não é somente Caxias, Nova Iguaçu, todas as nações, não é Paraguai, Argentina, todas as nações. Quero fazer aqui um parênteses. A bênção de Abraão nos alcançou, amém? Mas essa todas as nações, nós não estávamos incluídos ainda, amém? Nós não estávamos incluídos ainda, porque eram aquelas nações, as nações que existiam e presentes. Mas como Abraão já recebeu o evangelho e está a graça, então essa graça nos alcançou e nos fez conhecedor de tudo que Abraão recebeu diante de Deus. Nós não passamos pela lei, nós passamos pela lei do homem, sistema religioso. Mas passar pela lei de Moisés lá no passado, nós não passamos. Então quem tinha esperança de Cristo era os judeus, que tinham uma esperança de um Messias. Nós não temos esperança, nós temos ele dentro de nós. Então a esperança era deles, não era nossa. Então eles esperavam ser salvos. Nós somos salvos, diga graças a Deus. Porque quando Cristo morreu, ele morreu para os seus. Como nós viemos ser enxertados nessa videira e nós já nascemos depois da cruz, então nós já nascemos salvos. Diga graças a Deus. Se eu fizer qualquer obra agora para ser salvo, eu estou cancelando a cruz de Cristo. Eu estou dizendo que o que ele fez não serviu de nada, não valeu de nada. Graças a Deus. Já estamos chegando e já estamos terminando, hein? Graças a Deus, que maravilha. Hoje eu estou vigilante. Não, nós temos que ter palavra. Se eu falar, irmão, vamos lá na nossa igreja que o culto termina às 10h45, eu não posso terminar às 10h46, que eu já estou mentindo para ela. E o esposo dela vai falar assim: o pastor falou que era 10h45 e você, por que você está chegando aqui agora? Espera aí que eu vou lá falar com ele. Então nós que estamos à frente desse trabalho, temos que ter palavra. Amém? Temos que ter palavra. Se me deu 45 minutos, fala 40. Se me deu 30 minutos, fala 27, 28. Diga graças a Deus. Mas nós temos que ter palavra, porque outras pessoas vão entrar por aquela porta e falar: esse povo é um povo de palavra. Não, irmão, eu vou na igreja rapidinho, porque lá termina 10h45, quando for 10h50 eu já estou em casa. Quá, quá. Eles vão dizer assim: quá, quá. Que mentira. E igreja começa às 10 horas da manhã, termina meio-dia, é ruim. Então a sua é a única diferente. Vamos provar para ele que é. Vamos provar para eles que é a única igreja diferente, com a palavra. Amém? Eu já ouvi dizer que um ditado que eles falam aí, que vale mais do que 1000 palavras, ou uma palavra vale mais do que, sei lá, eu já ouvi falar isso por aí. Amém? Então a nossa palavra tem que estar de pé. Diga graças a Deus. Maravilha, né? Então nós estávamos aonde? Isso, versículo 9. De sorte que os que são da fé de Abraão, daquela fé que foi imputada, são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pastor, quais são as obras da lei que a Bíblia tanto fala e eu não vejo ninguém falar? E até mesmo quando eu estava no outro lado,
que tinham entendimento não conforme agora, né? Para mim não estar aqui massacrando ninguém, mas quando nós estávamos do outro entendimento, aquele entendimento que você tinha que aceitar Jesus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, hoje nós não temos mais que aceitar Jesus, amém? Hoje nós entendemos que fomos aceitos por Ele e vivemos nele, diga graças a Deus. Então, que obras das leis são essas, pastor? Que até hoje eu não sei. Engraçado que o pastor que me dava aula, ele falava assim: irmão, quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Graças a Deus que nós estamos na graça. Mas me dava envelope para mim fazer a campanha, dizia que eu tinha que estar no monte às 8 da manhã com ele, dizia que eu tinha que sacrificar, e que se eu não participasse da ceia eu não tinha comunhão com Deus, se eu não jejuasse igual Daniel eu não ia ter vitória. Quer dizer, então que graça é essa? Que graça é essa? Quer dizer, se nós estamos na graça, a graça, como nós vimos aqui, não tem obras, não tem obra, obras meritórias não, obras meritórias nós não temos. Diga graças a Deus, amém? As obras da lei são, eu vou citar aqui 5 obras da lei, porque era feita por ordenança de Moisés. 5 obras da lei. Primeiro, jejum. Jejum é uma obra da lei. Por quê? O jejum que a Bíblia diz para nós na graça de Deus está em Isaías 58. Quem tem uma Bíblia em casa pode examinar. Isaías 58 fala de um jejum de não dar comida a esta carne, de não dar comida a esta mente, essas comidas errôneas, de não dar comida a essa carne aqui, no sentido de você fazer o quê? Essas coisas que eu acabei de falar. Você não tem que se prostituir, você não tem que fazer nada de errado, é comida a essa carne. Então o jejum que ele está falando ali é você se desprender de você para atender, para fazer, para servir. Não é você ter que comer, dar o arroz e feijão a essa carne aqui, para você deixar de dar o arroz com feijão a essa carne, para você ficar forte, não. Forte é você se desprender e falar: caramba, hoje eu tinha um futebol para ir, mas eu preferi subir lá naquele morro para falar com aquele rapaz. Você se desprendeu daquilo. Hoje você tem um familiar para visitar na sua casa, o familiar está com saúde, está bem, mas no meio do caminho você viu o cachorro morder a perna da menina e você para atender. É você deixar de se desprender. Só estou dando um exemplo, amém, gente? Para você se desprender. Esse é o jejum que Deus quer, que o sirvamos. Não é deixar de dar comida ao estômago, não, é deixar de dar comida à carne. Que maravilha! Então está aí o jejum. Ceia é uma obra da carne, porque ceia não é ceia, é Páscoa judaica. Então você tem que dar comida à carne, ou seja, tem que comer a Santa Ceia para ter comunhão com Deus. Não, a comunhão com Deus foi na cruz. Foi lá que ele pegou o meu pecado, o seu, o erro de todos nós, ou melhor, nosso não, da igreja antiga, né? Incluindo nós, claro que já nascemos depois da cruz. E ali então, ele pegou tudo que estava sobre nós e lançou sobre ele. O que diz lá em Isaías? E ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, tudo estava sobre ele. Ainda diz que o castigo que nos traz a paz hoje estava onde? Sobre ele. Já levou. Então a minha comunhão com Deus foi a partir dali. A partir do momento que eu tive o conhecimento, que eu me alimentei dessa verdade, eu passei a ter comunhão com Deus. E quando você tem comunhão, você não faz o que é errado, porque você está nele e ele está em você. Diga graças a Deus. Que maravilha! Então, jejum, ceia, campanha, monte, busca, isso tudo são obras da lei. Porque buscar o Espírito Santo, amado, não é você ficar aqui, ó Senhor, vem, não vai vir nada. Buscar o Espírito Santo é buscar fazer o correto, é buscar andar em integridade, é buscar a presença de Deus nesse sentido, de fazer, saber que você está fazendo e que aquilo está agradando ao Senhor. Isso é buscar. Diga graças a Deus. Buscar não é você ficar aqui, aleluia, aleluia, sambalá, sambacá, Rita Lavassaia, não é nada disso.
Não é nada disso. Que maravilha. Aí diz assim, olha: é evidente, versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vai viver pelaquela fé, fé que foi imputada para que nós viéssemos crer nele. Diga graças a Deus. Amém? Que maravilha, coisa boa, né? É isso que a palavra de Deus nos mostra. Romanos capítulo 4, versículo 6. Romanos capítulo 4, versículo 6, diz assim: é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Amém? Independente de obras. Filipenses capítulo 3, versículo 6. Olha o que Paulo fala de tudo que ele aprendeu no judaísmo, de tudo que aprendeu no tempo antigo, quando ele conheceu a graça de Deus. É isso que eu falo para você nesta manhã. Eu quero que você receba isto na sua vida nesta manhã. Filipenses 3,6. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto que há na lei, irrepreensível. Paulo era danado, era da pá virada, matava e não queria nem saber. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, 8. Deveras considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. É isso que eu declaro na sua vida. E por fim, terminando, 2:21 de Gálatas. 2:21 de Gálatas eu termino, para a honra e a glória do nosso Deus. Gálatas 2:21. Olha o que ele diz. Eu falo isso para você que nos assiste, para você que está nos ouvindo. Eu declaro e termino com essa palavra para você. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da fé, ou seja, provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Diga graças a Deus, suas palmas louvem o Senhor, bem forte para Ele, graças a Deus, Santo! Que maravilha! Um abraço e até a próxima, em nome do Senhor.